Olá, como vão vocês? Estamos aqui de novo, juntos, para mais uma reflexão dentro do universo Bert Hellinger, dos aprendizados do Bert Hellinger, dentro dessa filosofia de vida que ele trouxe para nós nas constelações familiares, dentro dessa técnica terapêutica incrível. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, para deixar a pulga atrás da orelha de vocês, o que é a boa e a má consciência dentro das constelações para Bert Hellinger. A gente precisa salientar bem claro que boa e má consciência não tem nada a ver com certo e errado. A boa consciência dentro das constelações, ela é guiada pelo clã que nós nascemos, pela origem que nós trazemos, pela nossa descendência, por tudo aquilo que nós carregamos do nosso pai e da nossa mãe, e por tudo aquilo que dentro desses dois ramos familiares que fazem a nossa essência, tudo aquilo que eles viveram que foi certo e bom para eles. Muitas vezes, para minha família, o bom e o certo não é a mesma coisa para a família do meu vizinho. Vou dar um exemplo, né? A família da minha mãe é italiana, comilona, se reúne, dão muita risada, comer é muito importante, todos estarem bem saudáveis, se alimentar. Então, dentro do clã e da boa consciência da família italiana da minha mãe, que eles passaram muitas necessidades nas guerras e em todas as revoluções que tiveram lá na Europa, porque eu sou descendente de italiano e de espanhol por parte de mãe, existia sempre uma necessidade de a gente estar comendo, de a gente estar se alimentando. E quem não comia, quem não se alimentava, a minha avó não via com bons olhos. A minha avó sempre ficava preocupada porque a gente estava magrinho, porque a gente não estava comendo, ou seja, né, comer bastante, estar gordinho, estar fortudo, dentro da boa consciência do meu clã familiar, por parte da minha mãe, isso era o bom, isso era o certo. E claro, né, a gente ficou tudo gordinho, a gente vive fazendo dieta, e quando a gente emagrece, automaticamente existe um mecanismo por conta das memórias que nós passamos fome, por conta de estarmos sendo criados, que temos que comer, que temos que estar alimentado, que isso é saúde, que isso é bom, que pessoas gordinhas são pessoas saudáveis, são pessoas de bem. Quando a gente começa a emagrecer e faz as dietas, existe um boicote inconsciente que a gente acaba engordando de novo, porque a gente entra no que é errado daquilo que estão nas nossas memórias ancestrais. Olha que loucura que é a boa e a má consciência em cada clã familiar, em cada família, em cada país, em cada nação. O Bert sofreu muito porque ele foi convocado a participar da Segunda Guerra Mundial. A família deles não eram favoráveis ao nazismo. Os pais de Bert eram religiosos, eram cristãos anglicanos, e eles não viam com bons olhos a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, o que aconteceu com a família do Bert? A família do Bert entrou na má consciência da nação alemã naquela época que o Hitler ele trouxe essa pureza de raça. O Hitler criou uma geração de crianças tendo, aversão e ódio aos judeus. Tanto que as crianças pequenininhas iam para as escolas nazistas e os judeus, eles apareciam com um chifre, com rabo, com orelhas. Então, como a família do Bert e o Bert, eles não aderiram ao nazismo,
eles ficaram na má consciência da nação, na má consciência de não seguir Hitler, que estava trazendo pureza racial, enfim, as maluquices do Hitler, que não cabe aqui a gente entrar nesse patamar, mas mostrar que como a família do Bert Hellinger não seguiu o conjunto coletivo da nação em prol do Hitler, eles ficaram considerados como inimigos. O pai do Bert foi perseguido, o Bert também foi perseguido, ele é chamado para ir para a guerra, ele é colocado na frente do primeiro pelotão, que é os primeiros soldados que morrem, e os nazistas faziam isso para os soldados fracos, os soldados que eles achavam que eram inimigos, que eram traidores, e o Bert sobreviveu, o Bert foi preso, o Bert foi para os campos de concentração, ele viveu tudo que os judeus viveram, e o Bert não conseguia entender como, né, nós, seres humanos, por conta de uma ideologia ou por conta de uma religião, as pessoas são capazes de se matar e estarem de boa consciência porque estão servindo aquilo que elas acreditam dentro do clã, ou dentro do país, ou dentro da religião. Então, a boa e a má consciência tem muito a ver da maneira como nós fomos criados dentro do nosso clã familiar e das memórias que nós trazemos do que é certo, do que é errado, dentro dessa boa consciência na visão da nossa família, do nosso país, da nossa religião. Então, o Bert vem trabalhar essas duas consciências para que a gente possa sair dessa consciência coletiva. A consciência coletiva é a consciência do clã, é a consciência sistêmica, a consciência da família, é a consciência do país, é a consciência da nação, é a consciência daquela religião que a gente segue, dos nossos costumes. Então, o Bert vem trabalhar dentro das constelações, tá? A consciência espiritual, que está acima da coletiva. A consciência do espírito, a consciência, sabe, que é bom para todos, porque todos somos irmãos, todos somos humanos. E o respeito é fundamental nas divergências de gosto, de maneira de ver, de maneira de olhar. Então, o Bert estudou muito dentro das constelações essa questão da consciência arcaica, do nosso ego, do nosso eu, automaticamente a consciência coletiva, familiar, que tanto a consciência arcaica quanto a consciência familiar, elas estão misturadas, nós estamos misturados, e ele vem trabalhar nas constelações que a gente possa pedir licença à nossa ancestralidade, à nossa família, e começar a fazer diferente. E voltando às crianças que eram criadas para odiar os judeus, minha professora Cristina colocou um filme muito bacana, e que eu não lembro o nome do filme agora, que a mãe desse garotinho que idolatrava o Hitler, ela colocou uma menina judia escondida no sótão, porque a mãe desse garotinho, ela era ativista, ela também não era mais a favor do nazismo, né? Porque, óbvio, muitas pessoas, como a família do Bert, perceberam que aquilo que o Hitler estava propondo ia afundar a Alemanha, ia afundar, né, a vida deles, deixarem eles passarem por muitas necessidades, né? E que era uma crueldade matar as pessoas para apurar a raça, enfim. Mas o Hitler conseguiu envolver de uma tal maneira a Alemanha, numa época que a Alemanha estava passando por grandes depressões econômicas, de vida, e o povo entrou de cabeça. E outros não, como a família do Bert. E quem não seguiu a boa consciência do Hitler ficou na má consciência. E veja bem, o que o Hitler fez não foi certo. Perante, né, uma verdade, sabe, de que todos têm direito de viver, de que todos têm direito de ter a cor que quiser, a religião que quiser, e que todos possam ser como são. E o Hitler, ele tirou esse direito universal de que possamos todos se manifestar da maneira que nós somos, com a cor que nós temos, com as nossas crenças, né? Então, quem não seguiu isso estava em má consciência.
Esse garotinho, quando vê a judia, ele se desespera e no momento ele entra em conflito com a má consciência, porque ele precisa matar ela. Ela é judia, mas ela não tem rabo, ela não tem orelha, ela não tem chifres. Então esse garotinho passou por um grande conflito, que nós passamos por outras coisas. Eu dei o exemplo da comida, de que nós tínhamos que comer muito, porque minha avó, minha bisavó, minha tataravó passou muita fome na Itália e na Espanha. Meus ancestrais passaram muita necessidade. Então quando eu começava a ficar magrinha, começava a emagrecer, algo em mim acionava o mecanismo de boicote e torna a engordar, torna a fazer dieta, torna a engordar, torna a fazer dieta, né? Até que eu constelei essa questão. E hoje, sabe, graças a Deus eu tenho um novo olhar para isso. Eu agradeci a minha avó, a preocupação dela de me alimentar, né? Agradeci tudo que meus antepassados passaram, mas pedi licença para fazer diferente. E comecei a ter um novo olhar. A princípio é difícil, porque eu queria boicotar as dietas, mas eu percebi que isso vinha da minha ancestralidade. E comecei a conseguir fazer as dietas e hoje eu tenho, sabe, o peso que eu acho que é bacana para mim. Eu não fico mais naquela loucura que eu fiquei de anos com a balança. Então isso é um dos exemplos da boa e da má consciência dentro das constelações. E ela atua sempre na consciência do sistema familiar, na consciência coletiva do sistema familiar. Então, se você tem alguma questão, e quando você percebe que você tem dificuldade de fazer diferente, talvez você esteja com medo de entrar na má consciência do teu sistema familiar, e isso pode ser por parte de pai e de mãe, e se boicotar para conseguir aquele objetivo, sabe, que você está querendo ser, sentir, fazer, projetar, criar, prosperar, né? Enfim, em todas as questões emocionais, nós temos as memórias sistemas, nós temos um drive, um HD de memórias que estão sempre ali, nos remetendo a gente voltar para o padrão de origem de como o nosso clã conseguiu sobreviver até hoje, né? E a grande beleza do Bert Hellinger foi que ele trouxe, né, a terceira consciência, né, que é a consciência espiritual, em que nós podemos ultrapassar a boa e a má consciência e fazer boas escolhas, aonde a gente respeite todos, em primeiro lugar a nós, aonde, sabe, a gente construa um caminho de fraternidade dentro das diferenças de tudo que existe dentro do planeta. Muitas das guerras que existem no mundo é por conta da boa e da má consciência de um país para com o outro, de uma religião para com outra, de uma nação para com outra, de uma família para com outra, de costumes, de crenças, de valores. Então, quando a gente trabalha isso, a gente se liberta dessas más consciências ou boas consciências, né? Para que a gente possa ter uma consciência espiritual, uma consciência mais verdadeira, uma consciência pautada, né, no respeito, na ética, na beleza e no amor. Então, um beijo para vocês. Se vocês quiserem saber mais, venham conversar comigo, bate um papo comigo. Eu vou começar a fazer mentorias, vou começar a dar aula, vou criar grupos para que a gente possa desenvolver mais esses temas, para que a gente possa fazer trabalhos de exercícios sistêmicos, para que de alguma maneira a gente possa contribuir para a melhora de todos vocês, de todos nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.